grande, wider. Então vejam, quando se trabalha na faixa de ondas milimétricas, millimeter waves, então aí acima de 3 GHz, a largura de faixa para transmitir o sinal 5G pode chegar até 400 MHz, enquanto na banda C, 100 MHz. Então é por isso que as operadoras brigam por novas frequências. Aqui no Brasil houve uma necessidade para desligamento dos canais de TV analógica, porque aqueles canais na faixa de 700 MHz, eles seriam utilizados para comunicações móveis também. Então, uma das formas de se aumentar o EMBB, as taxas de transmissão, é aumentar a largura de faixa. A outra é bem o seguinte: você também pode aumentar a ordem de modulação. Em outras palavras, sair de uma modulação de baixa ordem até uma modulação de mais alta ordem. Então, por exemplo, aqui nós temos uma modulação QPSK, em que são 4 símbolos. Cada um desses símbolos pode transportar 2 bits. Por exemplo, 00, 01, 10 e 11. Quando se passa para a modulação de mais ordem, por exemplo, aqui um 16 QAM, então como eu tenho 16 símbolos, log 16 na base 2 é 4. Então, cada um desses símbolos pode transmitir 4 bits. Por sua vez, o log de 64 na base 2 é 6. Então, quando se trata de um sistema de modulação 64 QAM, cada um desses símbolos que são transmitidos pode levar até 6 bits. Então, aqui nós temos uma situação em que cada vez que se utiliza o canal, mandam-se apenas 2 bits, para uma situação em que cada vez que o canal é utilizado, se transmitem 6 bits. Então é necessário, para aumentar aqui a taxa de transmissão, o EMBB, tanto aumentar a largura de faixa, quanto da melhor forma possível, aumentar a ordem de modulação, porque dessa forma você vai transmitir mais bits por símbolo. Agora observem o seguinte: em situações reais em que existem erros na transmissão, esse sistema de modulação aqui é mais fácil o receptor confundir um símbolo com outro, ou seja, provocar um erro na transmissão, do que esse outro. Então, muito embora esse carregue, esse esquema de comunicação transporte menos bits, aqui nós vamos ter um erro maior. Então, a solução aí vai ser uma solução de compromisso. Quando você tem uma boa relação sinal-ruído, pode-se trabalhar com uma modulação de mais alta ordem. Quando a relação sinal-ruído está ruim, você tem que diminuir a ordem de modulação. E aqui nós temos as larguras de faixa, bandwidth, do inglês bandwidth. Width é largura mesmo e band é frequência, então largura de faixa ou largura de frequência são os termos utilizados para isso. E no LTE, a maior largura de faixa utilizada era de 20 MHz. Então lembrem-se, olha, isso já é uma largura de faixa relativamente grande quando comparamos os primeiros sistemas. Então, por exemplo, o sistema de comunicações móveis AMPS, que é um sistema de primeira geração que foi utilizado no Brasil, tinha apenas 30 kHz. Aqui nós temos 20 MHz. Então já tem uma quantidade de largura de faixa, um aumento significativo. Considerando que 30 vezes 30 é 900, aproximadamente 900 vezes 2.800 vezes 20, 18 mil vezes maior aqui. Certo? Então a largura de faixa aqui no LTE é 18 mil vezes maior. Então, por isso que se transmite uma taxa de dados maior. Mas no 5G isso vai ficar maior ainda. Então, para o conjunto de frequências mais baixas, então essas frequências que estão sendo utilizadas hoje, pensa-se que em ter portadoras de até 100 MHz, ou seja, escalonável, né? Dependendo da taxa de transmissão do usuário, pode variar desde 5 MHz até 100 MHz. Observem que já é um ganho de 5 em relação ao LTE. Então, por isso que o 5G precisa de uma largura de faixa maior, senão você pode chegar aqui até ter portadoras com largura de 100 MHz.
Já para as frequências de ondas milimétricas, em que a largura de faixa vai estar acima aí dos 3 GHz, pensa que a largura de cada canal pode chegar até 400 MHz. Então, como essas frequências aqui são mais altas, o alcance vai ser menor, mas a taxa de transmissão de dados naquela área é maior. Então, vai ser também uma relação aí de compromisso entre taxa de transmissão e cobertura. Porque quanto maior a frequência, então quando você passa desse conjunto de frequências 1 do 5G para o segundo você está trabalhando em frequências mais altas. Nessas frequências mais altas, o alcance é menor, então as estações radiobases vão ter uma cobertura menor. Por outro lado, essas estações radiobases com cobertura menor podem trabalhar com a taxa de dados mais alta, porque a sua largura de faixa, bandwidth, pode chegar até 400 MHz, ou seja, ela amplia aqui para um fator de 4 em relação ao conjunto de frequências, no primeiro conjunto de frequências utilizado no 5G. Como eu mencionei há 2 slides atrás, uma das formas de se aumentar a taxa de transmissão é também aumentar a ordem de modulação. Então, nesse contexto, a modulação em quadratura, também chamada de modulação QAM, de Quadrature Amplitude Modulation, ela é atrativa nesses cenários e foi adotada pelo 5G, pelo 3GPP como padrão do 5G. Por quê, né? Você tem necessidades crescentes de maior capacidade e melhor desempenho, certo? Principalmente porque, conforme mencionado, tem-se uma tendência a aumentar o tráfego multimídia. Então, hoje em dia, estima-se que 90% do tráfego de internet será de vídeo. Então, para o vídeo requer uma taxa de capacidade em bits por segundo muito alta e também um melhor desempenho, inclusive em novas aplicações que podem aparecer com o advento de 5G. Então, essa modulação QAM, ela é uma técnica de modulação atraente em termos de eficiência espectral, ou seja, você vai atingir altas taxas de transmissão utilizando uma largura de faixa menor. Então, de uma forma geral, o sinal a ser transmitido na modulação em quadratura é dessa forma: S de T, esse S vem de seno, né? Seno é igual a AX cosseno de 2πfct mais BX seno de 2πfct. Em que esse AX e BX são o AX é a componente em fase, ou seja, é a componente que vai multiplicar o cosseno da onda portadora que transmite o sinal. E o BX é a componente que multiplica o seno, então, que é a componente em quadratura. Como seno e cosseno estão em defasados 90 graus, por isso daí vem o nome de modulação em quadratura. Então, tanto a portadora em fase, então a gente toma como referência o sinal cossenoidal, como a portadora em quadratura, vão transmitir informação. E essas informações elas vão estar dispostas nessas amplitudes, que estão distanciadas aqui, no caso de 2D, né? 2D em 2D, ou seja, o ponto médio entre elas é D. E FC é a frequência da portadora. Então, observe, uma coisa é a largura de faixa e a outra é a frequência da portadora, que é a frequência central, que pode estar naquele conjunto de frequências F1 ou F2 destinadas ao 5G. Bom, e aqui nós temos um exemplo, para clarear a ideia de vocês, de como é feito um esquema de modulação QAM. Então, observe, neste exemplo aqui, nós temos 2 eixos. O eixo I, que é o eixo em fase. Então, esse eixo em fase é o eixo que multiplica o sinal cossenoidal. E aqui temos o eixo em quadratura. O eixo em quadratura é o eixo que multiplica o seno. Então, de tal sorte, quando se chega a um determinado conjunto de bits, então nesse caso aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 símbolos a serem transmitidos. Cada símbolo deste codifica uma palavra binária com 4 bits.
Então, quando chega no codificador 4 bits, o transmissor procura nesse mapa qual é a palavra correspondente. Então, por exemplo, se chegarem os bits 0, 1, 0, 0, o símbolo a ser transmitido é esse. Então, a amplitude da portadora em fase será D e a amplitude da portadora em quadratura menos D. Exemplo, se chegarem os bits 1, 0, 1, 0, o símbolo a ser transmitido é D, então a amplitude da portadora em quadratura é D, e da portadora em fase, que é o seno, menos 3D. Então esse vai ser o sinal transmitido. Então quando a gente tem uma palavra binária aqui, de 4 bits, e 1Q1 e 2Q2, elas estão aqui, essas palavras binárias. Então os bits em fase vão ser os bits I1 e 2, então o primeiro e o terceiro, e os bits em quadraturas, o segundo e o quarto. Por quê? Porque fica fácil demodular. Então, toda vez, se vocês observarem que I e Q são positivos, então toda vez que I e Q são positivos, então esse lado e esse lado, I1 e Q1, então os dois primeiros bits são 0. Então, se você olhar nessa região aqui, os dois primeiros bits são 0. Por outro lado, se I e Q são menor do que 0, I e Q menor do que 0, os bits aqui são 1. Então, aqui eu olho nesse lado, toda vez que o símbolo, o bit estiver aqui nessa região aqui, esse bit Q1, que é o segundo, todos são 1. Nessa outra região, o segundo bit, todos são zeros. Essa região aqui, 1, todos os bits, todos os primeiros bits, são 1. Nessa outra região, o primeiro bit é 0. Aqui, para o bit 2, nessa região, o bit 2 é o terceiro bit. O terceiro bit é 1 e o terceiro bit também é 1 aqui. Fora dessas duas regiões, o terceiro bit é 0. Por exemplo, aqui ele é 0. Da mesma forma, se eu quiser olhar o último bit, que é o bit Q2, o bit Q2 nós fazemos a demodulação utilizando apenas o eixo Q2. Então, o último bit é 1 nessa região toda e também nessa região toda. Fora dessas duas regiões, o último bit, que é o bit Q2, né, é 0. Então, isso facilita sobremaneira a forma de como demodular o sistema. Agora aqui a gente observa uma coisa, o tipo de atribuição de bits que foi feito nessa imagem, ela utiliza-se o código Gray, né? Então vamos ver primeiro aqui numa componente. O código Gray é quando uma palavra código, ela difere da sua palavra adjacente um único bit. Então se você observar daqui para cá, eu erro apenas o segundo bit. Daqui para cá, erra o primeiro. Daqui para cá, erra o segundo. Então são diferentes. Então, dessa forma, você reduz a probabilidade de erro de bit. Então, esse é o esquema que é utilizado numa transmissão 16QAM aqui. Então, eu posso demodular de forma independente os bits em fase e os bits em quadratura, porque os eixos são ortogonais. Então, feito dessa forma, o problema de decodificar um sinal QAM é simplesmente olhar aqui para a componente em fase ou quadratura dessa forma. Quando chega os bits 00 é transmitido o nível D, quando chegam os bits 01 é transmitido o nível 3D, e por sua vez menos D quando os bits de entrada são 1 e 0, e menos 3D quando usa menos 1 e 1. Então pode-se compor uma modulação em quadratura, que tem esses dois eixos, observando esses eixos separados, porque eles são ortogonais. Bom, e olhando agora com mais calma esses eixos ortogonais, nós podemos observar que a probabilidade de erro aqui, ela pode ser dada com a probabilidade de erro, dado que os bits 1, 1 foram transmitidos, mais a probabilidade de erro, dados que os bits 1, 0 foi transmitido,
mais a probabilidade de erro, dado que os bits 00 foram transmitidos, mais a probabilidade de erro, dado que os bits 01 foram transmitidos. Dividido por 4 para calcular o valor médio. Então, eu tenho 4 probabilidades aqui, e a gente divide por 4 porque os bits são equiprováveis. Por simetria, se a gente observar, eu tenho dois casos. Eu tenho um caso próximo aqui em menos D e menos 3D. Então, por simetria, a gente pode calcular a média apenas considerando a probabilidade de caso, mais a probabilidade de erro desse outro caso, em que o sinal transmitido tem amplitude menos 3D e o sinal transmitido tem amplitude D. E aqui, se nós especificarmos aqui a probabilidade de erro dado 1, então quando você transmite esse bit 1, se o sinal cair na região de detecção do nível menos D, você vai errar um bit em cada 2, que é o segundo bit. Então a probabilidade de erro, dado que o sinal 1 foi transmitido, os bits 1 foram transmitidos, é 1/2 da probabilidade de receber a palavra 10, dado que o 1 foi transmitido. Mas o sinal transmitido pode cair também nessa região de detecção. Nesse caso, nós vamos errar 2 bits em 2 transmitidos. E por último, se o ruído for de tal sorte tão grande que o símbolo transmitido seja decodificado erroneamente por 3D em vez de menos 3D, vamos ter novamente um erro, que é o primeiro bit, aqui ó, de 1 em vez de 0,1, em 2. Então, 1 bit vezes 2, 0,1. Então, na realidade, essas probabilidades aqui vai ser a probabilidade do sinal recebido estar entre o ruído entre D e 3D, mais a probabilidade do ruído estar em 5D, mais a probabilidade do ruído ser maior do que 5D. Fazendo as contas aqui, nós chegamos a essa expressão para a probabilidade de erro de um sistema 16 QAM, considerando um canal com desvanecimento Rayleigh, ou seja, aquele canal em que não existe visada direta entre a antena transmissora e receptora. Chegando a essa expressão aqui, em que EB sobre N0 é a energia do bit dividido pela densidade espectral de potência do ruído, ou seja, é uma relação sinal-ruído. Então, nós conseguimos chegar a essa expressão para a probabilidade de erro do sistema 16 QAM em um canal com desvanecimento. Em 1995, Chayastel e seu grupo também determinou uma expressão um pouco mais complexa que a nossa, né, uma vez que envolvia aqui a função transcendental arco-tangente, mas que chegava ao mesmo valor, ao mesmo resultado. A vantagem aqui é que nós temos uma expressão mais simples. Uma vantagem dessa expressão é que, a partir da probabilidade de erro, nós podemos estimar a relação sinal-ruído. E isso vai ser interessante mais à frente, quando tratarmos dos sistemas de modulação adaptativa. Bom, indo um pouquinho para frente, aqui nós observamos, né, a probabilidade de erro, tanto a equação proposta por nós, quanto a de 1995, e as simulações, todas batem. Então, por exemplo, se nós considerarmos aqui uma relação sinal-ruído em torno de 15 dB, então, uma relação sinal-ruído em torno de 15 dB, nós observamos que a probabilidade de erro está um pouquinho acima de 10 a menos 2. Aumentando aqui para 25 dB, então se der um ganho aqui na potência de transmissão de 15 dB, chega-se a uma probabilidade de erro aqui, uma ordem menor, ou seja, um pouquinho maior que 10 a menos 3. E aqui, uma contribuição de Choi 1 foi estender o conceito da probabilidade para uma modulação QAM de qualquer ordem. Então, observa, você tinha um 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM. Aumentando a ordem da modulação, você vai ter mais bits a serem transmitidos. Então, essa é a expressão final para transmissão, a probabilidade de erro de um sinal MQAM em canal Rayleigh. E a grande sacada, a grande ideia aqui são esses pesos que dependem, esses pesos, né, que vão depender da posição I, da posição K na constelação bidimensional e também da ordem da constelação.
Mas o principal disso é que ele leva esses pesos, leva em consideração